Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos e libertos. Gálatas 6, versículo 14. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esta celebração festiva no dia do Senhor, em que a igreja celebra festivamente a exultação da Santa Cruz. Querida comunidade de fé, vamos tentar aprender na liturgia de hoje porque a igreja tem a cruz, porque a igreja venera a cruz. A cruz não é símbolo de maldição, não é símbolo de condenação, porque a igreja a tem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículo 14. Querida comunidade de fé, eu provoquei vocês no início da missa quando interrogava a respeito da cruz. Por quê? Nós temos dados históricos que desde o século VI a.C., na Pérsia, depois na Babilônia, depois entre os gregos, tinha essa prática da crucificação, sobretudo aos prisioneiros de guerra. E depois o Império Romano adota como um castigo para aqueles que não obedecem à lei do Estado. Querida comunidade de fé, diz o capítulo 21 do livro do Deuteronômio, versículo 23, que maldito era aquele que fosse dependurado no madeiro. E agora, como a Igreja Católica toma essa imagem para dizer, inclusive para venerar, como em cada missa solene para incensar? Por que a Igreja Católica faz essa aberração? Essa, queridos, é o pensamento de quem não é cristão. Esse não é o pensamento de quem é cristão. Esse é o pensamento de quem não acredita em Cristo. Porque desde tempos pretéritos, inclusive, aqui um dado para a gente, um dado catequético. De vez em quando a gente faz uma cruzinha na testa das nossas crianças, não é verdade? Vocês sabiam que esse evento é bíblico? Vocês sabiam que essa persignação que se faz na testa de uma pessoa é bíblica? Leia o capítulo 9 do profeta Ezequiel, sobretudo os versículos 4 e 6. Quando o Império Babilônico ia invadir Jerusalém, e dado de que Israel tinha profanado, tinha praticado o pecado, e por causa disso tinham a sua punição. Pois bem, o Senhor convoca 6 homens, e dentre eles um homem vestido com uma roupa de linho. Saia pelas ruas de Jerusalém e faça o sinal da cruz na testa dos homens. Diz o versículo 6 do capítulo 9 do profeta Ezequiel, que aqueles que tinham a marca da cruz na testa ficavam isentos e protegidos da maldade. Está vendo? Inclusive o Apocalipse tem a mesma imagem. Observe o capítulo 7 do Apocalipse e veja se é verdade. Lá os homens, cá no Apocalipse, 4 anjos, que o Senhor colocou em cada canto do planeta Terra, e mandou um para que também fizesse a mesma coisa. Aqueles 144 mil homens. Oh, querida comunidade de fé,
sejam curiosos, estudem as Sagradas Escrituras, para que a sociedade que não acredita mais em nada, não enrole vocês, porque aquilo que a igreja faz, inclusive, diz o capítulo 14 do Apocalipse, segundo São João, versículo 1, que o Senhor convoca aqueles 144 mil que tinham a cruzinha na testa, em nome do Pai e do Filho. Leia se é verdade, queridos cristãos, mas isso ainda não é o suficiente, porque a igreja tem veneração à cruz, porque desde os primeiros séculos, inclusive um grande apologeta da cruz foi São Paulo, viu? Ele falou de modo claro, o capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versículo 18 seguinte, quando os gregos pediam sabedoria, quando os judeus pediam milagres, São Paulo diz: o que eu vos anuncio é Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós é salvação. Inclusive, um capítulo depois, capítulo 2, versículo 2, São Paulo diz assim, olha, eu não quis saber de outra coisa, senão do Cristo e este crucificado. Inclusive, querida comunidade de fé, na comunidade de Filipe, São Paulo mais uma vez prega chorando, capítulo 3, Filipenses 3, versículo 18. Ele chorando diz que a comunidade de Filipe se comporta como inimigos da cruz de Cristo. Mas é verdade, a sociedade que não quer mais falar de sofrimento, a sociedade que mascara, que esconde o sofrimento e precisa passar uma imagem apenas das alegrias, dos prazeres, do sucesso. Quando bate o sofrimento, bate também o desespero. E é isso, querida comunidade, que a sociedade pós-moderna fez, inclusive até na igreja. Vamos jogar a cruz fora, porque falar de cruz é falar de sofrimento. Nós já sofremos o bastante, precisamos falar apenas de vitória, de glória. Você vai vencer, você é um vencedor. E aí a gente se ilude justamente nesse jargão protestantizado, que cruz não serve para nada. E Paulo a dizer, a cruz, Gálatas 6, versículo 14, eu vos anuncio, se eu tenho que gloriar-me de alguma coisa, é da cruz de Cristo. Querida comunidade católica, não se engane. A sociedade pós-moderna é que tem pregado, inclusive, eu tenho observado que dentro da Igreja Católica, um pouquinho dessa mentalidade mundana tomou conta. Como, padre? Estão tirando a cruz e colocando Jesus ressuscitado. Por que fazem isso, padre? Eu respondo, é porque falar de cruz causa empáfia na sociedade. Então, como existe uma assessoria psicológica, sobretudo de alguns pregadores, a gente precisa esconder o sofrimento. Por isso que tem gente que sente melhor num culto do que numa missa. Por quê? Porque lá só fala de glória, lá só fala que você vai vencer, ou seja, só fala daquilo que você quer escutar. Na Igreja Católica fala, inclusive a missa é sacrifício. Por isso que cansa, quando você vem à missa, Ave Maria, que missa chata, é porque você não entendeu a dinâmica da fé. Padre, eu fui ali num culto, padre, eu cheguei leve, eu agora me encontrei, eu agora encontrei com Cristo. Eu digo para você, mentira,
você apenas está tentando se encontrar consigo mesmo. Ou seja, você está tentando reduzir o Cristo do tamanho do seu sentimento. Você só quer sentimento, muita euforia, muita batucada, muito glória, glória, muito viva, viva, muito vitória. E quando você sai leve na missa. Inclusive, vocês lembram ainda do evangelho de domingo passado? Quem lembra? Lucas 14, versículos 25 a 33, quando Jesus começou a dizer para aquela multidão: se vocês não renunciarem ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, a seu irmão, a sua irmã e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. E quando parecia que tudo estava bem, obrigado, Jesus intera justamente falando da cruz. Se não pegar a cruz e não vier atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Hoje, querida comunidade, basta passar por qualquer dificuldadezinha, começa a brigar com Deus e dizer: por que, Senhor, tanto sofrimento na minha vida? Justamente essa é a pergunta que você faz, sabe por quê? Porque a sociedade que nós estamos vivendo hoje está mentindo para nós, dizendo que você é um vencedor, dizendo que você vai vencer, que o sofrimento não faz parte da sua vida, e não é verdade. O próprio Jesus, observe os personagens muito próximos de Jesus, se tiveram vida fácil. Começa de São José. São José um dia, ali tentando entender aquele mistério da gestação de Maria, o anjo diz: olha, José, não tenha medo de aceitar Maria como tua esposa. E José pensando em fugir, deixar em segredo. Depois o mesmo anjo diz a José: José, pegue essa criança e fuja para o Egito, porque Herodes está procurando matar esta criança. Maria, inclusive amanhã, nós celebraremos as dores de Nossa Senhora. Simeão toma o menino no colo. Lucas 2, 29 a 35, fala que aquele menino vai ser causa de reerguimento para muitos em Israel, mas também de contradição. E disse para Maria: uma espada de dor, versículo 35, vai te traspassar a alma, ó Maria. Ah, querida comunidade, e nós, sociedade pós-moderna, que se diz cristã, não queremos sofrer absolutamente nada. E quando vem uma provação, bate o desespero, vem a solidão, vem o vazio, vem o desejo até de tirar a própria vida. Por que isso? Porque a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade mascarada e fingida. Quero dizer a vocês, querida comunidade, o sofrimento também é parte integrante da nossa história. O próprio Jesus não prometeu vida fácil nesse mundo. O próprio Jesus falou para os seus apóstolos, João capítulo 15, versículo 17, se eles vos odeia, se o mundo vos rejeita, é porque primeiro odiou a mim. E diz o capítulo 16 de João, versículo 2, vão levar vocês até diante de sinédrios e governadores, e vão até matar alguns de vocês, julgando que estão prestando culto a Deus. É por isso, querida comunidade, que algumas comunidades que nasceram ontem causam uma alegria, porque pregam apenas vitória, e pregam apenas vida fácil. Você vai vencer, você está depressivo, venha para cá. Cuidado, porque esse modo de pregar é satânico. Leia o capítulo 4 de Mateus, versículo 4, quando Jesus, passando por dificuldade, quando ele esteve com fome, por 40 dias penitenciando, o diabo disse: transforma essa pedra em pão. Ou seja, transforme a sua dificuldade, Jesus, em vida fácil. Queridos cristãos, por isso
eu quero tentar compreender que nós estamos entendendo por que a exaltação da cruz. Porque faz parte, queridos, Santa Rosa de Lima, a padroeira do Peru, ela disse assim, não existe uma outra escada pela qual podemos chegar até Deus. É pela cruz, queridos. E nós jogamos fora. Basta, por isso, às vezes alguém passa por alguma dificuldade, pensa que é Deus que está nos castigando. Não, queridos. É a nossa purificação. E olha que coisa interessante a liturgia de hoje. O padre não falou uma palavra ainda da liturgia de hoje. Mas observe a primeira leitura. Do livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, tem uma nota muito importante que eu quisera que você guardasse na lapinha do seu coração, para que quando alguém falasse de imagem, você pelo menos lembrasse desse texto. E quero dizer uma coisa para você. Leia 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Na época do rei Ezequias, lá no finalzinho do século VIII, início do século VII a.C., foi que desmontaram essa serpente. Ou seja, do século XIII até o século VIII, o povo de Israel venerava essa serpente, incensava essa serpente, via na serpente um símbolo, um sinal, uma referência para curar as suas enfermidades. Nessa primeira leitura, queridos cristãos, nós vemos o povo de Israel que peca e na mesma medida suplica a Moisés, intervenha a nosso favor. E o Senhor manda fazer uma serpente de bronze. Mas não é pecado fazer essa imagem? Mas não é pecado, fazer imagem? Que Deus contraditório é esse, seu padre? Eu quero dizer a você, querido, não é Deus que é contraditório, você que não entendeu as coisas. Ou pelo menos fingiu que não entendeu. Ou pelo menos é ignorante. Porque não dá para pensar outra coisa senão uma plena ignorância ou uma maldade. Porque o texto é muito claro. Prepare, Moisés, coloque numa haste uma serpente de bronze, e todos aqueles que forem picados, ao olharem para aquela serpente, ficarão curados. E olha que coisa fabulosa, queridos católicos. Diz o Evangelho de hoje, o capítulo 3, Jesus utiliza dessa comparação, dessa imagem da serpente, para falar dele mesmo. Assim como Moisés dependurou num poste uma cobra, assim também o Filho do Homem será suspenso no madeiro, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Queridos católicos, eu sempre faço essa pergunta. Se uma cobra num poste, foi símbolo, foi mediador, foi amuleto para ajudar o povo de Israel a fugir do veneno da cobra venenosa, imagine o que não faz o crucifixo. Imagine o que não faz um crucifixo. O problema, queridos católicos, é que a sociedade pós-moderna infiltrou na religião, caricaturado de cristianismo, e disse para você, joga a cruz fora, não serve para nada. E você ficou desarmado. A gente não... Um dia mesmo lá em Alagoas, assim que eu cheguei na paróquia lá de Inhapi, Nossa Senhora do Rosário, alguém dessas igrejas que se inventa a cada dia, chegou lá em casa sabendo que eu sou de família protestante. Foi lá, vou tentar enrolar esse homem para trazer para a igreja. Talvez ele está faltando é estudar, né? E foi lá em casa. E quando chegou lá eu estava de batina e estava com uma cruz no peito. E ele falou, lá reverendo, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa cidade. Eu falei, tudo bem.
Ele olhou para mim já esnobando. Por que você usa esse negócio no pescoço? Eu virei para ele e disse assim: te responderei, se você também me responder, por que você usa essa gravata no pescoço? E ele me respondeu assim: todo homem de Deus precisa estar bem arrumado, bem alinhado para o Senhor. Falei: muito bem. Já que você me explicou desse jeito, então eu vou explicar por que eu carrego essa cruz no peito. O que acontece na vida da gente? Quando a gente fica desanimado, a tendência nossa não é mais olhar para o horizonte, é ficar olhando para o dedo do pé. É típico do ser humano não levantar a cabeça, é ficar olhando, caminha olhando para o chão, como se a vida não tivesse mais sentido. Pois bem, meu caro amigo, já que você me fez essa pergunta, eu respondo. Então, toda vez que eu baixo a cabeça, eu olho para essa cruz e me faz lembrar de alguém que passou por sofrimentos maiores do que o meu e não baixou a cabeça. Diz o profeta Isaías que ele não virou o rosto, não desviou o seu rosto de cuspe, de cusparada, de bofetões, porque a sua confiança estava toda voltada para aquele Senhor. E diz o texto que o Senhor não lhe deixaria sair machucado. Pois bem, então o que acontece? Quando eu olho para essa imagem, eu me lembro de alguém que morreu, de alguém que sofreu, de alguém que no alto de um cruzeiro ainda foi capaz até de perdoar aqueles que estavam lhe matando. Por isso é que eu uso essa cruzinha no pescoço, seu fulano, que julgo ser muito mais importante do que usar uma gravata. Queridos cristãos, também esse homem sumiu de lá, nunca mais foi me perguntar mais nada. O problema é que tem gente que procura apenas os ignorantes para dizer uma palavra, enrolar vocês e, sobretudo, arrancar de vocês as insígnias da vossa fé. Quantos católicos não jogaram a sua cruzinha fora? No quarto tem de tudo, mas não tem uma cruz. Na parede da sala tem imagem para todos os gostos, menos do crucificado. Tem uma cachoeira derramando água, com o Salmo 23, mas não tem imagem. Não pode fazer imagem. Tem lá o Salmo 91, né, seu diácono, com a cachoeira. Tiraram a foto da Foz do Iguaçu e colocaram lá. Tudo isso pode ter, mas não pode ter uma imagem. Eu quero dizer a você que diz que não pode ter uma imagem, uma pessoa que não sabe ler, o que ele pode compreender olhando para um texto numa parede com uma fotografia de uma cachoeira? Me diga. A Igreja Católica, quando tem um crucificado, uma imagem do crucificado, é porque lá cultos e ignorantes vão entender o que significa. Por isso é que tem uma imagem, muito mais do que uma cachoeira com a frase bíblica, porque ali tem a Bíblia inteira, a vida de nosso Mestre Jesus. Por isso, querida comunidade católica, é que a Igreja Católica não negocia a fé com ninguém, e muito menos enrola o povo para dizer que a sua vida está boa e que está passando, você não vai sofrer mais, porque quem sofre é porque não tem fé. Eu quero dizer a você, meu caro, não para te desanimar, mas para ser sincero contigo, o sofrimento não vai acabar, porque o próprio Jesus disse: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lucas 9, versículo 23. Nosso Senhor não mentiu para você. Por isso que tinha muita gente que desistiu. O capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 66, diz lá que as palavras de Jesus eram muito duras para serem compreendidas, e por isso muitos foram embora.
E Jesus olha para os 12 e diz: e vocês também não querem ir embora, não? Eu quero dizer a vocês, queridos cristãos, a Igreja de Cristo não mente para vocês o segmento do Cristo. Mentem àqueles que dizem: venha para cá, Deus vai pagar a tua conta. Venha para cá, porque o ano que vem você vai ter um carro zerinho na garagem. Venha para cá, porque você está endividado. Pois bem, você está endividado porque você não acredita em Deus. Eu quero dizer a você, meu caro, fuja, porque essa pregação é diabólica, é satânica. Nosso Senhor promete dificuldade nessa vida. Vocês viram, por exemplo, o próprio precursor do Mestre Jesus, João Batista. Diz o capítulo 14, seu diácono, do Evangelho de Mateus, que arrancaram-lhe a cabeça. Diz o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículos 58 a 60, que o diácono Estevão foi apedrejado até a morte. São Paulo, o que ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Meu caro irmão Timóteo, a minha hora chegou. Já estou para ser oferecido em sacrifício. Todavia, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E diz o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, versículos 23 a 28, o que Paulo sofreu por causa do Cristo. E disse mais, para você que reclama por causa do sofrimento, Colossenses 1, 24, completa em mim, Senhor, o que faltou na tua paixão. Ser cristão, queridos, não é desejar sofrer, porque isso já seria uma patologia, um problema, uma doença. Todavia, quando o sofrimento vem, a atitude de um cristão é sempre dizer: Senhor, sozinho não suportarei, caminhe comigo. Não me abandone, Senhor, porque me sucumbirei se eu caminhar sozinho. E nosso Senhor vai dizer para você, Mateus 28, versículo 20, eis que estarei convosco todo dia até o fim dos tempos. E está mesmo, queridos, na Eucaristia, está mesmo, queridos, na proclamação da palavra, está mesmo, queridos irmãos, nos sacramentos que a igreja oferece. Que essa liturgia de hoje nos faça voltar para casa perguntando a nós mesmos: o que eu tenho feito da vida? Tenho pedido ao Senhor para abandonar a minha cruz, como aquele esperto naquela fileira, naquela multidão, cada um carregando a sua cruz. E quando o mais sabido viu todo mundo carregando sua cruz pesada, ele falou: se eu posso carregar uma mais leve, por que eu tenho que levar essa madeira desse tamanho? Aí foi lá e serrou um pedaço da cruz, deixou só um toquinho. Enquanto todo mundo carregava a sua cruz pesada, ele carregava só um toquinho, dizendo que está sendo cristão. O problema é que tinha que passar para o outro lado da montanha, e a cruz encaixava perfeitamente para a passagem. Todos que carregaram a sua cruz, chegaram ao local, estendia a sua cruz e atravessava. O sabido, o mais esperto, aquele que faz negócio com a cruz, corta, e quando chega na hora de atravessar, a cruz cai num penhasco e ele fica do outro lado. É assim, queridos, é assim que é a vida de um cristão que joga a cruz fora. Se você quiser um Cristo sem cruz, pode ter certeza que você vai passar a sua vida carregando uma cruz sem Cristo. Não esqueçam, querida comunidade, não existe domingo de Páscoa sem passar pela sexta-feira da paixão. Mas é preciso ter coragem. Lembre do capítulo 17 de Mateus, quando Jesus levou Tiago, Pedro
e João a uma alta montanha, o Monte Tabor, e lá se transfigurou. Simão Pedro já se adiantou dizendo: Senhor, não é bom a gente ficar por aqui? Ou seja, não é bom a gente ficar só de glória em glória? E o Senhor bota todo mundo para descer. Por quê? Porque para chegar ao Monte Tabor, é preciso passar primeiro pelo Gólgota. É preciso passar primeiro pelo Monte da Caveira. Quando o Senhor mostra um tiragosto da glória, é para que Pedro, Tiago e João, e a igreja de um modo geral, não se escandalize quando o seu mestre estiver crucificado. Por isso que Paulo pôde dizer: se com ele nós morremos, com ele viveremos. Queridos cristãos, não jogue a sua cruz fora, mas peça apenas: Senhor, me ajude a carregar. Não se iluda com a pregação de uma vida fácil. Não se iluda por uma religião que prega apenas aquilo que você quer escutar. Porque Jesus nos pede: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Não tenha medo, queridos, de abraçar a cruz. Diga como Paulo, Filipenses 1:21, já não sou eu que vivo, a minha vida eu vivo nele. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Quem vive a fé assim, pode ter certeza que entendeu o cristianismo. Que Deus nos abençoe, comunidade, e que essas palavras ajude-nos nessa caminhada. Nunca se viu tanta gente no vazio. Nunca se viu, até dentro da igreja, um povo assim meio desanimado, meio triste, meio acabrunhado, querendo desistir de tudo e de todos. Eu quero dizer a você, meu caro, quando todo mundo te abandonar, o Senhor lhe acolhe. Leia o Salmo 26, versículo 10. Ainda que a sua família te abandone, o Senhor não te rejeita. Ele está sempre contigo. Agora eu não sei se você está com Ele, porque da parte dele é garantido. Agora da nossa parte, só Deus sabe. Que Deus abençoe a todos nós e que essas palavras fortaleçam-nos na caminhada. O Senhor não veio condenar o mundo, mas veio para que o mundo seja salvo por meio dele. E eu quero encerrar justamente dizendo isso. O que nos levou à salvação foi aquele momento em que Jesus suspirou na cruz e morreu. Guarde essa frase com vocês, porque a nossa salvação se deu na morte de Cristo. Com a sua morte, Ele matou a morte, e por isso é que a gente venera a cruz com Cristo. Aquele filme do Mel Gibson é muito interessante. Se você não tem paciência de assistir, adiante, coloque pelo menos no finalzinho e veja naquele momento em que Jesus dá o último suspiro. Observe o que é que acontece. O templo começa a abalar, o piso se fende, o véu do templo se rasga e Satanás se enfurece, raivoso, para dizer uma coisa. Naquele momento, queridos, quando Deus deu através do seu Filho aquela morte, o inferno abalou, porque com a morte de Cristo, você e eu encontramos a vida de verdade. É por isso que você precisa ter uma cruz em casa. É por isso que a Igreja Católica não jogou fora a imagem do crucifixo, porque foi na cruz, naquele momento cruento, em que a morte foi vencida, a vida foi vencida, a vida atropelou a morte com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo pôde dizer: ó morte, onde está a tua vitória? 1 Coríntios 15. Onde está o teu aguilhão? Versículo 58. Onde está a tua vitória, ó morte? Porque a morte foi vencida pelo nosso Salvador. Coloque lá no seu quarto, queridos, na cabeceira da sua cama, a imagenzinha do crucifixo. Quando você for deitar,
olhe para a cruz. Quando você for levantar, contemple o crucificado. Tenha sempre na sua cabeça, ao acordar e ao deitar, a última imagem da sua vida, a imagem do crucificado. Porque é ali, naquele momento, em que você encontra força para dizer: a vida vale a pena. Ele veio trazer vida, vida em plenitude, da qual infelizmente eu não estou conseguindo valorizar. Que Ele nos abençoe, queridos, nos ajude, nos faça sobretudo sabedores, sabedores da graça, para que a gente não se iluda com pregações bonitas, carregadas de sentimentalismos e sobretudo de uma vida cristã fácil, da qual Jesus não ensinou. A Ele honra e glória, hoje e sempre, por todos os séculos dos séculos. Vitória, tu reinarás, tu nos salvarás. Vitória,